Para falar sobre o assunto, nós conversamos agora com o Thiago Dalpisol, executivo de importação aqui no país. Thiago, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Esse momento de turbulência, pelo menos de expectativa em relação ao que vai acontecer na política e o quanto isso vai influenciar de fato na economia, cujos indicadores eram todos de uma retomada, influenciam quanto? Porque quando se fala que o dólar, por exemplo, sobe, hoje caiu um pouquinho, mas quando o dólar sobe, todo mundo diz, isso é bom porque o Brasil vai vender mais commodities, vai vender muito mais para o exterior, o preço fica mais baixo aqui, mais venda lá fora. Mas o país depende de muita coisa de importação também. Como é que vocês que são da importação lidam com isso? Veja bem, Piotr, o câmbio tem um peso importantíssimo no nosso negócio, talvez é a variável mais importante na composição do custo do produto. E isso pesa muito na hora da gente estar adquirindo um produto no mercado internacional. Hoje o mercado ele vem sofrendo uma série de fatores, eu te diria o câmbio é um fator importantíssimo, mas nós temos um problema de confiança pelos ratings do Brasil, de obtermos crédito para financiar o nosso negócio dentro do nosso mercado. Isso tem também dificultado sobremaneira o processo de importação e revenda para o nosso mercado. No caso, você trabalha muito com importação de vinhos e também de comida, é isso? Vinhos, alimentos, frutas frescas, muito, né? Tá. E esse mercado de crédito você vai buscar onde? Aqui no Brasil ou lá fora? Levando-se em conta que você tem um exportador lá fora. Normalmente nós somos financiados pelo exportador. E alguma coisa no mercado interno. Qual seria o financiamento do exportador? São os prazos de pagamento, que são determinados pelas agências de crédito, no caso o COFACE, que garante que no caso se a empresa não pague, o COFACE paga a conta do importador, né? É aí que o rating do Brasil, se tiver mal como na condição de solvência, pode influenciar na taxa de juros que você vai conseguir lá fora, é isso? Sem dúvida, é aí que o importador sente no momento da aquisição. O que nós temos que fazer? Nós temos normalmente que pagar antecipado, adiantar, para poder trazer o produto para o mercado interno, e nesse caso existe o custo financeiro que influencia muito. O custo do dinheiro hoje no mercado interno tá alto e isso dificulta muito o nosso trabalho. Quer dizer que normalmente quando as pessoas veem lá o rating do Brasil, a classificação de risco do Brasil, isso afeta no dia a dia de vocês, é isso? Afeta muito o nosso dia a dia. Porque é para isso que olha o financiador lá fora, para o exportador que vai fazer chegar o produto aqui. Que vai nos ajudar no prazo de pagamento para poder chegar mais competitivo ao mercado brasileiro, né? E para vocês o que mais incomoda, o que é? É a taxa ou o prazo de pagamento? A taxa de juros ou o pagamento? O quanto que a dívida se espraia para poder pagar? Normalmente nós precisamos muito do prazo do exportador, né? Que normalmente se negociam em 150, 120 dias, 90 dias, varia de produto a produto, de mercado a mercado. Mas isso ajuda no nosso fluxo de caixa, porque nós pagamos os impostos antecipados, né? Todo importador, quando a mercadoria chega no Brasil, a gente já paga os impostos no ato da chegada da mercadoria. Isso nós consideramos como pagamento à vista. E a prazo é o produto em si. E a partir do momento que nós temos que antecipar, nós temos que ir para o mercado financeiro buscar dinheiro no mercado brasileiro, e as taxas hoje estão muito altas, o custo do dinheiro está muito elevado, devido ao financiamento do governo, que está muito baixo, né? Tá, diante da realidade que você tem hoje, qual é a expectativa do seu exportador lá fora? Você importa lá, ele ainda vê o mercado brasileiro como extremamente atraente, levando-se em conta esses últimos momentos? Na realidade, nós tivemos momentos nos últimos 5 anos de instabilidade. Até eu recordo em 2013, se não me falha a memória, 2012, o Brasil era visto como uma estrela, né, junto com a Rússia e a China, como um grande mercado potencial. Essa expectativa foi caindo e hoje o pessoal vê o Brasil com um certo receio devido a todas essas questões, a questão política, a questão da mudança de presidente. Então, frequentemente as pessoas pedem, como é que está? O primeiro assunto de uma pauta de discussão geral é como é que está a política brasileira, né? Ou seja, não é o gosto do brasileiro se ele vai aceitar aquele produto ou não. É exatamente a questão política de Brasília. Sem dúvida. Eu estive na Argentina, voltei da Argentina ontem, conversando com alguns parceiros e produtores de diversos segmentos, e você gastou numa reunião de 6 horas, 3 horas foi para discutir
como está o mercado brasileiro de uma maneira geral, quais são as perspectivas de curto, médio prazo aí para a política, se o presidente fica, se o presidente não fica, porque isso acaba influenciando no nosso negócio muito, né? Não adianta, nós hoje vivemos de confiança, credibilidade, e o Brasil, e para quem importa isso é importante, porque o exportador ele vê o Brasil, ele quer segurança, ele não está tão preocupado com o preço, ou inclusive em apoiar, tá junto conosco, mas ele quer segurança, principalmente que vai receber Ele quer o que nós também queremos, alguma estabilidade, é isso? O problema é subir e descer toda hora na ideia se as coisas vão funcionar ou não, é isso? Sem dúvida nenhuma, o exportador ele quer estabilidade, ele quer que se desenvolva um projeto de médio e longo prazo. Salvo, eu te diria assim, hoje nós também vivemos um problema climático em alguns países, mas o exportador quer estabilidade, ele quer segurança que vai receber pelo seu produto, que seu produto vai estar sendo bem trabalhado no Brasil, a sua marca vai estar sendo bem desenvolvida. E o mercado de importados no país cresceu, está estável ou teve uma queda muito importante nesses últimos tempos? Nós sentimos muito nos últimos, principalmente no ano passado, que foi 2016, 2015, para a gente foi muito ruim. Em algumas operações do nosso grupo econômico foi bem difícil, principalmente operações de curto prazo, né, que são normalmente fruta fresca, operação de muito giro, que influenciou muito o mercado. Então isso foi muito complicado, porque a gente comprou num dólar de 2 e vendeu num dólar de 4, e quando na hora de pagar o fornecedor a gente teve uma desvalorização cambial impressionante. Então praticamente todo o nosso ganho a gente pagou desvalorização cambial. Isso afetou muito o nosso negócio nesse segmento. Nos segmentos que trabalhamos com produtos mais estáveis, como é o caso do vinho e de alguns outros produtos, nós conseguimos uma segurança maior porque as margens normalmente são melhores, né? Mas no mercado de commodity foi muito difícil. Interessante você falar de estabilidade. É o que todo mundo está querendo no momento, né? Estabilidade é o que nós desejamos nesse momento para poder seguir felizes e crescer com consistência. Tiago, obrigadíssimo pela gentileza. Muito obrigado, Tiago Piotr conversou conosco aqui. Obrigado, Tiago.